Então, bom dia a todos que estão chegando, aqueles que ainda vão chegar, aqueles que vão assistir mais tarde, que eu estou conseguindo gravar para deixar registrado no canal do YouTube, né? Que aí muitos, e até aqui no Facebook estou conseguindo. E todos conseguem acompanhar quando puderem, né? Que nem sempre todo mundo pode às 6 horas da manhã, né? Mas o bom é que a gente pode deixar registrado, né? Pode deixar salvo. Então, vamos iniciar nosso dia pensando. Ontem nós falamos muito da palavra de Deus, né? Vocês lembram? Até mostrei um pouco uma das Bíblias que eu uso, né? E de como ela acaba ficando, porque eu faço os meus registros, né? Achei de papelzinho também. Então, hoje eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer algumas perguntas aqui para vocês, tá? Então, quantas vezes você se perguntou para resolver muitos dos problemas, né, que você passa ou tem passado? Por exemplo, perguntas assim, eu até anotei algumas. Como irei decidir isso? Como lidar com meu esposo ou com a minha esposa? Devo me divorciar? O que fazer quando eu fico com raiva? Como eu vou perdoar essa pessoa que me magoou tanto? Como lidar com os meus filhos? Não sei mais o que fazer. Sou ansioso, ansiosa, tenho depressão. Como reagir em meio às doenças? Estou com falta de dinheiro, perdi o trabalho. Como irei mudar isso? E por aí vai. Você já se fez essas perguntas ou muitas outras? Eu já. E para grande parte delas, eu não tinha respostas, sabe? Mas um dia eu tive alguém que teve paciência para me ensinar o que estava nesse livro, né? A palavra de Deus, a Bíblia. E essa mulher, ela me disse assim: Anne, para todas as coisas, Deus tem uma resposta. Porque é a palavra dele. Ali você vai encontrar tudo. Tudo que você busca, todas as respostas que você busca vão estar neste livro. Mas é preciso que você leia todo dia, não precisa ser muito. Começa lendo um pouquinho, ela me disse assim. E aí você faz o seguinte, você pega e você anota. E aí, como eu gosto muito dessas coisas, eu fiz um caderninho. Só que para vocês vai ficar virado por causa do celular. Eu fiz um caderninho, olha, todo bonito, né? As mulheres gostam dessas coisas, né? E aí ela me disse assim, olha, nesse caderninho, todo dia você anota aquilo que você leu na Bíblia. Aquilo que Deus conversou com você. Mas antes de você ler, você pede para Deus assim, abrir o teu entendimento para que você entenda aquilo que você for ler. Então, você ora, pede para Deus uma palavra e Deus ele vai te conduzir pela Bíblia. Porque ontem eu recebi muitas perguntas assim, como que eu faço para ler a Bíblia? Bom, eu geralmente assim, eu oro, eu peço para Deus me orientar numa palavra, algo que Ele quer para a minha vida naquele dia, que eu leia naquele dia. Então, eu abro a Bíblia e eu leio. Eu só paro de ler quando algo assim me chama a atenção, que eu sinto que Deus conversou comigo, sabe? Mas para você que está iniciando, de repente, ou você que já tem experiência de mais tempo, você sabe que o ideal é a gente começar pelos evangelhos, que são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque ali você vai entender por que a Bíblia toda foi escrita. Toda a Bíblia foi escrita para Jesus. Ele já estava no começo, ele estava no meio
e está no fim. Ele é alfa e o ômega, quer dizer, aquele que sempre existiu, né, junto com o Pai. Então, é importante que você leia, se você está começando agora, que você leia. Lê o livro de Mateus, vai lendo devagarinho, né? Vai compreendendo, vai anotando as coisas para você lembrar. E você, tudo que você lê naquele dia, você anota, né? E aí você fica pensando naquilo. Você fica guardando isso no seu coração. Você fica pensando, puxa, o que Deus quer me dizer com isso? Quando você for terminar, aí você começa pelo livro de Marcos. Se você for ver o livro de Marcos, ele fala muito em curas, em grandes milagres que Jesus fez. Na verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João falam muito de milagres, de curas, de como era a vida de Jesus. Né? Então, isso é muito importante você saber, porque para você entender por que Deus deixou a palavra de Deus para nós, né? Por que Ele deixou a Bíblia para nós? Porque em tudo há um propósito, né? E Deus, Ele tem o propósito que você conheça Jesus, né? Porque se você não conhece Jesus, você acaba não entendendo a Bíblia de modo geral, entende? Então é melhor que você comece por lá mesmo, tá? Você pode ler Salmos, você pode ler os Provérbios para iniciar, né? Mas você pode intercalar, né? Tem muitos planos de leitura que eles dizem, né? Que intercala Velho Testamento com Novo. Aliás, você sabe a diferença porque Velho e Novo Testamento? Velho Testamento é antes da vinda de Jesus para a Terra, né? Porque ele estava junto a Deus Pai. E ele disse, eu vou para a Terra para salvar aquele povo que quer ser liberto, né? Porque muitos não quiseram, né? É assim com a vida da gente. A gente só deixa Jesus entrar na nossa vida quando a gente quer uma mudança na nossa vida, né? E Ele faz. Porque Deus pode todas as coisas. Se a gente interceder junto ao Pai, né? Por meio de Jesus. Aliás, Jesus intercede por nós junto ao Pai, né? Então, assim, eu gostaria de hoje que a gente refletisse no Salmo 119, 105, que diz o seguinte: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, muitas vezes, quando a gente não tem soluções humanas para as coisas, né? Aquelas perguntas lá do início, lembra? Na palavra de Deus tem. Na palavra de Deus tem. Nesses 9 anos e pouco que eu tenho lido e tenho estudado a Bíblia, que são coisas diferentes, né? Você apenas ler e você ler e estudar, né? Ler é você, né? Ler a Bíblia, enfim, mas estudar é você estudar a fundo as Escrituras, né? A palavra de Deus, né? Eu tenho visto que para tudo Deus tem respostas. Aí você vai dizer, mas meu filho está envolvido com drogas. Olha, Deus, Ele não vai falar a palavra drogas, mas Ele vai te dar uma resposta, sabe? Para você entender se isso é bom ou não é para o seu filho. Como o seu filho pode sair disso, né? Vamos supor, né? Casamento, né? Vai falar sobre casamento, né? Como a gente tem que ser num casamento, como a gente tem que ser enquanto pais, enquanto filhos, né? Enfim, a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Anne, para uma doença incurável, também. Né? Vocês conhecem meu testemunho, vocês já sabem, porque eu falo seguidamente, né? E vocês sabem que há quase 10 anos eu seria sedada para morrer num hospital, né? Então, eu não quis morrer nesse hospital, né? Naquela segunda-feira, eu disse pro meu médico, então me dá uns remédios aí pra dor,
eu quero morrer em casa. E foi assim que o motorista da ambulância me deixou na minha casa. Eu estava completamente sozinha e um pequeno grupo de mulheres me levou carregada para uma igreja. Então eu entreguei minha vida para Jesus, não naquele dia, mas na próxima quarta. E eu comecei a estudar, a ler a palavra. E naquele dia, naquele primeiro dia, eu chorei muito, sabe? Porque parecia que tudo que eu estava ouvindo era para mim, né? E eu era, assim, uma pessoa que eu não lia a Bíblia. De vez em quando eu abria em Salmos, sabe? Eu não sabia orar, né? Então aquele pequeno grupo de mulheres começou a me ensinar, começaram a me ajudar, e eu comecei a melhorar. As metástases do câncer começaram a parar de sair, né? E eu encontrei na palavra de Deus, aos poucos, respostas para todas as minhas perguntas. Lembram aquelas lá do início? Então, eu tinha muitas daquelas perguntas e muito mais. E Deus, ele foi me respondendo, ele foi se revelando, sabe? Ele foi me curando de dentro para fora. Porque meu coração era muito ferido. Eu guardava muita mágoa, eu não conseguia perdoar pessoas do meu passado. E isso tudo trazia consequências para minha vida. Então, você sabe que um coração, quando ele é ferido, ele acaba ferindo outras pessoas. Então eu não conseguia me amar, eu não conseguia amar ninguém, eu não conseguia confiar em mais ninguém, né? E quando eu comecei a ler, estudar a palavra, minha vida começou a mudar aos poucos. E foi mudando, sabe? Foi mudando. As coisas foram começando a ficar diferentes. Então, Jesus primeiro sarou o meu coração. Eu aprendi a me amar, eu aprendi a amar a Deus, aprendi a perdoar as pessoas, né? Até ontem eu coloquei lá na caixinha do Instagram, você sabe realmente se perdoou uma pessoa? Eu perguntei, né? Aliás, o Instagram e o Facebook estão com problemas, tá? Por isso que nem sempre a gente consegue ver as publicações, ou enfim, tá dando muito problema, né? Então, espero que eles resolvam isso quanto antes, né? Mas assim, queridos, o que eu queria dizer para vocês nesta manhã é exatamente isso. Que Deus, ele tem respostas para todas as suas perguntas, para todas as nossas dificuldades. E é Ele quem traz paz em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades. Ninguém vive uma vida sem problemas, ninguém, né? Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, se ele venceu, a gente também pode vencer, né? Eu sempre penso nisso. Eu posso estar na maior dificuldade, né? Como vocês viram, eu fiquei quase um mês no hospital, né? Tive alta hoje vai fazer uma semana. Mas ontem alguém me perguntou, Anne, você vai ter que usar oxigênio para sempre? Eu disse, não, é só por um tempo. É porque eu preciso fazer alguns exercícios para voltar a respirar normal, tá? Então já respondendo. Mas eu estou muito bem, tá? Graças a Deus. Então vamos fazer nosso momento de oração por nós, pela nossa família, pelas pessoas que nós amamos, tá? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, a vida dessas pessoas, né? E eu sei que Deus, ele é poderoso para ouvir as nossas orações e no tempo certo ele colhe cada uma, tá bom? Então feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e oramos. Senhor, muda as situações que nos afligem. O Senhor é o dono do ouro, da prata, da vida, da morte. O Senhor nos criou, o Senhor nos amou, o Senhor nos ama do jeito falho que nós somos. Senhor, desperta em nós o desejo de orarmos
e lermos a Tua palavra, Senhor, de termos o entendimento correto da Tua palavra, Senhor, para que possamos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida. Senhor, nós oramos isso por nós oramos isso pela nossa família e por aquelas pessoas que nós amamos, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos nós. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós não sabemos nem por onde começar a ler a Tua palavra. E muitas vezes já lemos tantas vezes a Tua palavra e não temos o entendimento correto. Pai, abre o nosso coração, a nossa mente, para recebermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, eu coloco diante de Ti todas as pessoas que nos assistem, as suas famílias, as pessoas que elas amam. Coloco diante de Ti, Senhor, a minha família, as pessoas que eu amo e aquelas também, Senhor, que muitas vezes são pessoas que nos trazem problemas, Senhor, porque na Tua palavra diz que nós devemos amar a todos e devemos orar por todos também e perdoar, sempre perdoar. Senhor, coloca em nós o desejo de perdoarmos, Senhor, porque o Senhor também nos perdoa dos nossos erros. Pai, que a palavra que hoje nós ouvimos, lâmpada para meus pés, é a Tua palavra e luz para o meu caminho, seja realmente isso, seja uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Que todos os problemas que nós temos venham a ser luz, Senhor, para o nosso caminho. Que o Senhor possa se revelar, Senhor. Que o Senhor possa ressignificar a nossa vida. Que o Senhor possa, Senhor Deus, se revelar grandemente a nós. Pai, queremos Te pedir que o Senhor abençoe esse nosso dia. Eu ouço pássaros nesse momento, Senhor. E eu gosto muito de ouvir isso todas as manhãs, porque me lembra como o Senhor é bom conosco. O Senhor permite que logo cedo os nossos ouvidos ouçam um passarinho cantando para alegrar nosso dia. Pai, que a gente veja as pequenas coisas, não somente as grandes, que a gente veja, talvez teremos problemas no dia de hoje, mas que a gente veja a luz, que o Senhor, a lâmpada que está na Tua palavra, que é uma luz para nosso caminho, para dissipar todas as coisas, Senhor. Nos ajude, Senhor, no dia de hoje. Nos ajude, Senhor, a perseverarmos no meio das lutas. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te pedir isso, Te agradecer, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que fique no seu coração esta palavra. Lâmpada para meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus ilumine nossos corações para que a gente seja tudo aquilo que Deus quer. Amém? Um grande beijo para cada um. Deus abençoe e envie esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe e comenta, ok?